Bem, continuando as nossas aulas, nós vamos falar hoje sobre Louis Pasteur. Louis Pasteur, ele nasceu em Dole, na França, 27 de dezembro de 1822. Então, a independência do Brasil foi 7 de setembro de 1822. 3 meses depois, nascia Louis Pasteur. Esse homem foi uma grande figura nas ciências. A sociedade, ela desenvolveu a partir do que ele fez. E não pense que ele era uma pessoa querida. Na verdade, ele era uma pessoa odiada na França. Porque quando a gente fala a verdade, as pessoas não gostam de escutar. Então, ele não foi um aluno brilhante na escola, nem na universidade, mas conseguiu realizar grandes descobertas na química e na medicina. Então, ele realizou notáveis descobertas. Por quê? Ele, em algum momento, ele estava no lugar certo, na hora certa, e teve a oportunidade de poder fazer alguma descoberta. Então, ele criou a teoria microbiológica da doença, e para isso, né, ele brigava com os médicos não gostavam dele, porque ele dizia que as mulheres morriam no parto, né? Era um grande número de mulheres que morriam no parto. E ele dizia que quem era o responsável pela morte das mulheres eram os médicos que não tinham não realizavam asepsia, né, das mãos, não lavavam as mãos, não lavavam os instrumentos, né? E o momento que uma mulher que era parente do rei lá na França morreu e ele falou que foi o médico que matou, o médico da realeza, né? Ele acabou sendo expulso de Paris. Mas isso é uma conversa mais para adiante. Ele desenvolveu um método para que o vinho e o leite não causasse doenças, que se chama pasteurização, que é realizada a 65 graus por 30 minutos. A pasteurização, ela é um método de matar os micro-organismos patogênicos. Só que você não pode mais fazer a pasteurização porque a Anvisa não aceita mais. A Anvisa não aceita porque é um método, parece ser fácil, né? Manter 65 graus por 30 minutos, mas não é bem assim. Você pega assim, ó, você vai fazer a pasteurização na sua casa ou numa empresa assim de pequeno ou médio porte. Tem que ter uma máquina que gire uma pá, tá? Se não existir uma máquina, tem que ser uma pessoa. Eu já peguei 15, 20 litros de leite para fazer queijo em casa e resolvi fazer pasteurização. Você leva 5, 6 horas agitando, porque você tem que levar a 65 graus Celsius e segurar essa temperatura por 30 minutos. Tá? Aí primeiro você começa a esquentar o leite e você começa a agitar a colher, né? O que acontece? Para chegar a essa temperatura leva um tempo, talvez, né, conforme o fogo você está usando, 1 hora ou mais. Depois você tem que segurar por meia hora. Depois você tem que desligar o fogo. Né, tá 65 graus. Para baixar aí até 40 graus, leva 4, 5 horas ou mais. E você tem que estar lá agitando. Eu já fiz isso num domingo. Levei o dia inteiro.
e é super cansativo. Aí você começa a entender a razão por que a Anvisa não aceita esse tipo de processo. Então, em 1948, ele começou a trabalhar com pesquisa na universidade, começou a trabalhar com cristalografia, cristais, ver cristais, pegar cristais, levar numa lupa, num microscópio, e ele pegou o ácido tartárico, né? E descobriu que havia um dimorfismo do ácido tártarico ao observar no microscópio que havia dois tipos de cristais. Ele levou lá no microscópio assim, opa, aqui tem dois tipos de cristais. Aí ele pegou uma lupa e começou a separar um cristal do outro. Então, ele descobriu as fórmulas levógeras, L, e destrógeras, D. A talidomida tem duas formas, a L e a D. Eu não sei se a L que causa aquele problema dos bebês focas, né, que dá defeito genético. Uma das formas causa esse grande problema. Então aqui nós temos uma forma e aqui nós temos outra forma, né? São iguais, né? São iguais para nós. Mas as nossas enzimas, elas reconhecem essa e essa. Então, açúcar a gente só usa a forma D. Então, quando nós vimos falando, né? Então, o Louis Pasteur ele descobriu que existe a forma L, levógera, e a D, destrógera. Então, açúcar nós só usamos a D, destrógera. Aminoácidos só usamos a L. Se tem sequências de aminoácidos, tipo L, que um pouco vem um D, em geral, essa sequência de aminoácidos, né, esses peptídeos, eles são antibióticos. Então, eles têm propriedades contra a vida. O Pasteur foi um sujeito que começou a fazer pesquisa, né? À medida que apareciam os problemas, ele resolveu o problema do vinho, né? Que o vinho se transformava em vinagre, tinha uma bactéria lá, que transformava o etanol em ácido acético. Porque a levedura, ela transforma a glicose em etanol e dióxido de carbono. E a bactéria transforma esse etanol em ácido acético e acabava estragando o vinho. Então ele recomendou a pasteurização e que não colocasse o vinho produzido em odres velhos, né? Aí surgiu aquele provérbio, não se coloca vinhos novos em odres velhos. O que aconteceu? Ele começou a fazer palestra e sobre contaminação, né, que os médicos matavam as pacientes quando iam fazer parto, né, porque os instrumentos não estavam esterilizados, não estavam fervidos, os médicos não lavavam as mãos. Ele começou a dar conselho para lavar as mãos, usar sabão, essas coisas. Isso aí ofendia a classe médica. Mas teve um homem da Inglaterra que veio, foi em Paris, escutou uma palestra de Louis Pasteur, um médico, Lister. E aí voltou para a Inglaterra e começou a pedir para que lavasse o uniforme, que a roupa de cama mais infrequente, né? E começou a fazer, usar técnicas de higiene, né? Lavasse as mãos. E ele começou a fazer milagres, né? na Inglaterra. O que aconteceu? Uma parente do rei morreu num desses partos. E aí o pastor falou, olha, se tivesse lavado as mãos, isso não teria acontecido. Aí o que fizeram? Expulsaram o Pasteur de Paris. Aí ele foi morar no distrito de Arbois, alguma coisa assim, no interior da França. Pegou a família e foi embora.
O que aconteceu? Em 1870, a França entrou em guerra contra a Prússia. Tinha aquela região de Alsácia e Lorena, né? Era o Napoleão III, e eles perderam. E aí tinha que pagar uma indenização de guerra para a Prússia de 5 bilhões de francos. E entrou um republicano no poder chamado Louis Adolphe Thiers, alguma coisa assim. E o que aconteceu? Toda a indústria francesa estava quebrada. Todas as fazendas da França não estavam produzindo. O grande problema dos campos franceses, não produziam animais, nada. O anthrax, que aqui no Brasil nós conhecemos por carbúnculo, né? Às vezes o pai, o avô já trabalhou com gado, o gado já deu carbúnculo, né? Tinha que botar o gado dentro d'água e ficar cuidando para eles ficarem lá por causa da febre, né? O anthrax. Aí o Pasteur desenvolveu uma vacina contra o anthrax. Tá? O que aconteceu? Aí o ministro, né, disse assim, olha, tem só uma região lá que está produzindo, né, que se chama Arbois, né? E aí? Manda alguém lá para ver o que está acontecendo lá. Aí foram investigar, olha, voltaram, tem um sujeito lá chamado Louis Pasteur, né, que cuida dos animais lá. Lá não tem anthrax. Aí chamaram ele e disse assim, não, eu criei uma vacina. Né? Isso, né? Aí naquela época tinha uma conferência internacional de agricultura e pecuária em Paris, lá num parque, e resolveram botar um número de ovelhas, um lote de ovelhas e outro lotes, um vacinado que o Pasteur iria vacinar e outros não. Aí eles contaminaram com anthrax. Aí passaram alguns dias, eles foram lá ver as ovelhas que o Pasteur tinha tratado. Estavam todas vivas e as outras estavam mortas. Isso aí foi uma explosão no planeta inteiro, né? Criaram uma vacina, né, contra o anthrax. E o que aconteceu? Pasteur voltou para Paris. Bem, gente, o Pasteur voltou para Paris, né, naquela conferência lá que ele mostrou que as ovelhas vacinadas por anthrax sobreviviam. Houve um incidente lá, né? Um cachorro raivoso mordeu uma pessoa, aí na hora eles cortaram lá a perna do cara lá, né? E cauterizaram, né, as artérias lá, às vezes, com um ferro quente. E ele ficou apavorado com a violência, né, da coisa, e foi começar a trabalhar com cães raivosos, né, no porão da casa dele. E ali ele começou a descobrir que culturas bem velhas, né, que tinham o vírus da raiva, porque ele não enxergava, né, não se enxergava o vírus, mas ele sabia que tinha algo lá, ela acabava dando uma imunidade. Aí surgiu uma criança que começou a desenvolver raiva, né, ficou na casa dele, ele ficou muito sentido, né. Aí ele disse, se eu tratar essa criança e a criança morreu, eu sou guilhotina, né? Eu vou pra guilhotina. Mas aí de madrugada ele resolveu fazer isso, né? Ficou com pena, né? Começou a dar esse material velho de cães, né? Da baba de cães que estava velho, né? E a criança foi se recuperando. Isso aí foi essa notícia que a criança se salvou, né? Foi
explodiu no mundo inteiro, né? Aí o imperador da Rússia mandou um trem cheio de gente com o mesmo problema, a gente desenvolvendo raiva para Pasteur. Só que os médicos franceses aí se deram conta, né? Porque o mundo inteiro estava falando, aí foram dar apoio para ele. Aí ele curou acho que 90% desse pessoal que veio da Rússia. Então o imperador da Rússia deu uma soma em dinheiro que ele criou o Instituto Pasteur, uma soma muito grande de dinheiro, criou o Instituto Pasteur. Não foi porque a França foi ajudar nisso, foi o governo estrangeiro. Quem ajuda esses pessoal sempre são estrangeiros, né, que reconhece o sujeito. Né, o Pasteur fez muitas outras coisas, né, com o tal de Basse, né, ele resolveu o problema do protozoário na seda, na indústria da seda, né. E não sei por que aqui no Brasil as pessoas não cultivam mais o bicho da seda, porque é considerado uma das melhores sedas do mundo a produzida aqui no Brasil. Mas isso aí é coisa para a gente discutir mais adiante. Eu vou parar por aqui porque o vídeo está ficando muito grande, tá? Um abração para vocês, né? Outra hora eu falo do Robert Koch. Robert Koch foi o cara que na Alemanha, ele era gordão, fortão, né? E o governo alemão começou a cobrar dele. Olha o que Pasteur fez pela França, faça alguma coisa pela Alemanha. E o Robert Koch foi trabalhar com tuberculose. Só que ele era um cara gordão, assim, enorme, né, um médico. Não pega tuberculose, né? Foi um médico magrinho, novo, trabalhar com ele, um mês depois estava morto.